Se você gosta de animes, você com certeza conhece One Piece. E se você conhece One Piece, você provavelmente já ouviu alguém falando que o anime só fica bom depois de 300 episódios, o começo é ruim, é muito lento e chato. Mas hoje eu tô aqui para provar que na verdade não é bem assim. Nesse vídeo, eu vou considerar o começo de One Piece iniciando no arco de Romance Town e indo até o arco de Arlong Park. Esses arcos vão totalizar 44 episódios, e atualmente tem vários animes que chegam a ter 3 temporadas e mesmo assim não alcançam 40 episódios. Mas para One Piece, e para esse vídeo, esses 44 episódios serão considerados como o comecinho da obra. Nos 18 episódios iniciais, nós já temos 3 arcos. No primeiro, nos é apresentado o protagonista, sua motivação e alguns elementos importantes, além do Zoro ter entrado no bando. Um começo simples, mas funcional e necessário. Em seguida, em Orange Town, Nami é apresentada como uma ladra e se junta aos outros dois para derrotarem os piratas do Bug. Nesse meio tempo, nós ainda conhecemos o Chuchu, um cachorro que, mesmo após a morte de seu dono, continua cuidando do pet shop fundado por ele, sem importar o que aconteça. Depois, no terceiro arco, o Sop aparece como um mentiroso que é abandonado pelo pai e que vê a mãe doente falecendo quando ele ainda era uma criança. No final do arco, o Sop é mais um que entra pro bando, e nesse ponto nós já tivemos alguns vilões que o Luffy derrotou, mas que ainda não foram tão marcantes assim. Mesmo que alguns deles voltem a aparecer depois e que um deles seja muito importante para a história, Alvida, Bug, Kuro e Morgan, ou até mesmo Don Krieg, que vai vir depois, não são vilões incríveis. Claro que, nesse comecinho, eles apresentam uma certa ameaça ao Luffy, que ainda não era forte como atualmente, mas ainda assim, tirando o Bug, todos esses outros que eu mencionei são bem esquecíveis, até porque eles têm aparições bem rápidas e logo são derrotados. Mas a ideia desse vídeo aqui é falar bem do começo de One Piece. Então, apesar desses vilões serem esquecíveis a longo prazo, eles cumprem o seu papel. E além disso, o que mais importa aqui não são eles, e sim esse início de desenvolvimento dos protagonistas, com a gente conhecendo a história do Luffy, do Zoro e do Usopp principalmente. Agora, pra mim o próximo arco eleva bastante o nível da obra. Com Baratie começando no episódio 19, o vilão principal novamente não é muito interessante, mas o que importa aqui não é ele. Eu gosto bastante da história do Zoro e da amizade com a Kuina, da lealdade do Chuchu com seu antigo dono e particularmente a história do Usopp perdendo a mãe mexe bastante comigo, mas talvez o flashback mais pesado até então aconteça agora nesse arco. Depois de chegarmos no restaurante Baratie e conhecermos Sanji e Zeff, nos é apresentado o passado dos dois. Depois de Zeff, ainda um pirata, atacar o navio onde Sanji trabalhava, uma tempestade destrói as embarcações e os dois acabam presos em uma rocha no meio do mar. Zeff entrega um saco pequeno de comida para o Sanji e fica com o maior para ele. Mas depois de 25 dias e da sua comida ter acabado, Sanji descobre que a parte do Zeff na verdade não era comida, e sim um saco de tesouro que ele roubou. Nesse momento, ficamos com essa reflexão, pensando que muitas vezes dinheiro não é tudo no mundo. Antes de começar a escrever esse roteiro, eu já tinha a ideia dele na cabeça, e enquanto eu assistia um episódio antigo do podcast Brochada Sinistra, eu me deparei com essa seguinte fala. Zero, tô vendo clássico, É bom. viu Puxa, OVA, tô vendo filler. É que você fala do One Piece com o Naruto, compara aí agora. Justamente, eu tava discutindo isso com o pessoal. Cara, One Piece... Tu viu também? Tentou ver, One Piece? vi uns 40 episódios de One Piece. Cara, One Piece é desenho de criança. É. Desenho de criança. Porra, vai tomar no cu, velho. Naruto, moleque, é do primeiro episódio... 20 episódios de Naruto, Gente, já tem sangue já. tu já chorou umas 5 vezes, velho. É bizarro, mano. Pô, e aqui, porra, os abusa lá, porra. Nesse momento, eu vou pedir licença para poder comparar o começo de One Piece com o começo de Naruto clássico, mas que fique claro aqui, minha ideia nesse vídeo não é rivalizar os animes, até porque eu gosto muito das duas obras. Aí, claro, eu sei que o clipe que eu passei foi só um comentário aleatório do Nargas e que ele falou sem pretensão alguma, então a ideia aqui não é refutar ele ou provar que ele tá errado. Eu só achei as falas dele interessantes e eu creio que possa ser algo que pode contribuir para esse vídeo. Então, o clipe traz basicamente 3 ideias. Número 1. Afirmar que os primeiros 40 episódios de One Piece não são bons. 2. Dizer que, enquanto no começo de Naruto a gente se emociona várias vezes, em One Piece isso não acontece. E 3. Afirmar que One Piece é desenho para criança. De fato, o começo de Naruto é realmente bem emocionante. Nós temos a história da rejeição do Naruto, o sacrifício do Iruka contra o Mizuki, a história dos Zabus e do Haku, entre outras coisas. Mas em One Piece, a gente não tem nada que se compara a isso? Na verdade, a gente tem sim. Como eu comentei antes, a gente vê a lealdade do Chuchu com seu dono, a promessa que o Zoro fez para sua amiga que faleceu, o Sop ainda criança vendo sua mãe morrer,
cena que pra mim é uma das mais tristes da obra até hoje, mesmo que ela seja simples. Além disso, pouco antes de mostrar o clipe, eu havia acabado de relembrar o flashback do Sanji e do Zeff, com eles passando fome por dezenas de dias até serem resgatados, além de nós termos ali uma lição sobre o valor do dinheiro, ou no caso, a ausência de valor, já que todo o ouro que o Zeff tinha consigo não servia de nada, uma vez que ele não podia trocá-lo por comida. E ainda no arco de Baratie, nós vemos Sanji alimentando Jin, um pirata, um bandido, afirmando que ele não vai deixar ninguém passar fome, não importa quem a pessoa seja. E sério mesmo, como alguém pode assistir isso e dizer que One Piece é anime pra criança ou que não tem momentos emocionantes? Se o argumento fosse o começo de Naruto é melhor, eu até poderia concordar. Nesse caso, qual começo é melhor seria questão de gosto pessoal mesmo. Alguém poderia dizer que fica mais emocionado com os momentos de Naruto e tá tudo bem. Ou eu mesmo posso vir aqui e falar que o Zabuza é um vilão melhor que os vilões de One Piece que a gente viu até então. E ele é mesmo. A história dele é mais trabalhada e tem mais tempo, enquanto em One Piece a gente já viu uns 4 vilões diferentes. Só que isso serviria pra dizer que Naruto começa melhor que One Piece, o que, eu repito, pode até ser verdade, mas não significa que o começo de One Piece é ruim. Entendem a diferença? Porém, até agora eu cheguei somente em Baratie, mas o melhor arco que eu vou comentar nesse vídeo é o que eu vou falar a seguir, Arlong Park. Aqui, descobrimos que a Ladra Nami de fato não é alguém ruim que rouba por prazer. Ela faz isso para poder pagar uma dívida estabelecida por Arlong, um tritão que matou sua mãe adotiva e a forçou a trabalhar como cartógrafa para comprar a liberdade de sua vila natal. Porém, ela é traída e, a mando do próprio Arlong, a marinha corrupta pega o dinheiro que Nami estava guardando, forçando ela a começar a juntar o dinheiro para pagar a dívida do zero. Depois de pedir ajuda, Luffy e os outros vão até Arlong Park e derrotam os tritões. Dessa vez, vemos aqui o primeiro vilão realmente bom de One Piece. Nesse ponto, nós já temos um apego a Nami, por ela ter aparecido logo no primeiro episódio do anime. Além disso, a história dela perdendo sua mãe adotiva, sofrendo nas mãos do Arlong e se sacrificando para salvar sua vila, faz com que nós fiquemos com ainda mais vontade de vermos o tritão sendo derrotado. Porém, mais uma vez, o que importa não é a luta em si, e sim o significado, o peso por trás dela. Esse foi o maior arco até agora, e pra mim, ele é a síntese do que é One Piece. O golpe final que Luffy dá em Arlong não representa somente um protagonista derrotando um inimigo malvado. Ele representa tudo o que One Piece é. Luffy não fez isso sem motivo, ele fez para proteger sua amiga. Ele golpeou alguém que ia contra seus ideais, a liberdade. Arlong privou Nami de ser livre e de poder sonhar. Arlong privou toda a vila que era forçada a obedecer suas ordens e dar dinheiro para um tirano como ele. E tudo isso acabou depois que o bando dos Chapéus de Palha derrotou os tritões. E eu diria que esse arco e o próprio Arlong ficam ainda melhor depois que a gente descobre mais sobre os tritões e a complexidade deles no mundo de One Piece. Mas essa é uma análise sobre o começo da história, então isso não vai ser abordado agora. De qualquer jeito, o fato é que, depois de tudo isso, eu simplesmente não consigo concordar com alguém que fala que o One Piece só fica bom depois de 200 ou 300 episódios. E olha que quem fala isso é quem gosta de One Piece e teoricamente está tentando defender a obra. Mas por que os próprios fãs falam coisas assim? Primeiro, é evidente que sim, os arcos posteriores são de fato melhores. Water 7, Marineford, para muita gente esses foram dois grandes auges em One Piece. Mais recentemente, com o Wano também podendo entrar nesse patamar de melhores arcos. Porém, é óbvio que, sem o começo, nenhum desses arcos existiria. Na verdade, eu diria que o primeiro auge de One Piece é Arlong Park, e ele inclusive estabelece o formato dos arcos futuros. Em Arlong Park, nós temos os seguintes elementos. 1. Território dominado por um tirano. 2. A população vivendo sob medo. 3. Um personagem ligado emocionalmente ao lugar. 4. Um passado traumático. 5. Luffy derrotando o vilão. E 6. A destruição simbólica da estrutura de poder. E todos esses pontos nós vemos respectivamente com a Vila Kokoyashi, a opressão econômica da vila, Nami, o passado da Nami, o Luffy derrotando o Arlong e a sala de mapas da Nami sendo destruída. Em Alabasta, temos a mesma coisa com o reino infiltrado e manipulado por Crocodile, a guerra civil e a crise hídrica fabricada, Vivi ligada emocionalmente ao país, o trauma coletivo do povo de Alabasta, Luffy derrotando Crocodile e a queda do sistema da Baroque Works. Mais pra frente, em um ano nós temos o país dominado por Kaido, a fome estrutural e a exploração, Momonosuke ligada emocionalmente com o país, o trauma por conta da execução de Oden, Luffy derrotando Kaido, e em seguida a queda do regime que explorava o país.
Esses arcos podem até ser melhores que Arlong Park, porque eles possuem mais tempo, mais desenvolvimento e mais fatores para deixar eles mais complexos, mas essa fórmula foi usada pela primeira vez ainda no começo da obra, de forma mais simples, porém funcional e muito boa. Só que, mesmo depois de tudo isso, nós ainda temos a barreira da animação. Sendo um anime de 1999, é claro que nós não podemos comparar a animação de One Piece com outras que temos hoje em dia. Não só a animação em si, mas o ritmo pode parecer bastante lento também. E em relação a isso, bem, não tem muito o que fazer, né? Meu ponto aqui é falar sobre a história ser boa, não sobre a qualidade da animação. Mas para resolver um pouco disso, existe o projeto One Piece, que melhora o ritmo dos episódios e reduz os 44 episódios até o fim de Arlong Park para 33 episódios. Ou a opção ideal, minha recomendação é ler o mangá. Arlong Park termina no capítulo 95, mas eu prometo que a leitura é tão boa que os capítulos passam muito rápido. Eu espero que, depois de tudo isso, eu tenha convencido você, fã de One Piece que fala que o começo é ruim, que as coisas na verdade não são bem assim. E eu também gostaria que esse vídeo fosse o suficiente para fazer alguém que nunca viu o anime mudar de ideia e começar a assistir, mas isso seria um objetivo muito mais ambicioso. Mesmo que o começo esteja longe de ser ruim como dizem, ele não é o melhor começo de todos. Além disso, a animação também desanima muita gente, mas acho que nada desanima mais do que o fato de ter que assistir um anime que já tem mais de 1000 episódios do zero. Mesmo assim, a solução para todos esses problemas já foi anunciada. Quer dizer, mais ou menos. The One Piece, o remake de One Piece, foi anunciado e ele vem aí para resolver esses problemas de animação, de ritmo e de motivação também. Se antes o teu amigo ficava com preguiça dizendo que não iria assistir 1000 episódios, agora você pode dizer para ele acompanhar o remake. O único problema é que, no dia que eu tô gravando esse vídeo, o remake ainda não tem nem data de lançamento, então a gente ainda vai ter que esperar mais um pouco para enviar para aquele amigo que só assiste anime de TikTok. De qualquer forma, esse foi o vídeo. Qualquer consideração, deixe aqui nos comentários e não esqueça de deixar seu like. Valeu!